Cala a boca, Olavo de Carvalho. Por que você não cala essa sua boca? Por que você não fica quieto? Por que você não para de reclamar? Por que você não para de atacar as pessoas? Por que você não para de se defender, hein, Olavo? É exatamente este o sonho de muitos generais hoje no Exército, de parte da direita, da esquerda, da mídia, de pessoas, de ministros do STF, de burocratas, do pessoal do establishment, de senadores, de deputados até que se elegeram às custas da força intelectual e da influência do professor Olavo de Carvalho na internet. Este é o sonho deles. Olavo, cala a sua boca. É isso que eles querem. O desespero dessa gente é que o Olavo de Carvalho não pode ser demitido. É verdade. O Olavo não tem emprego, não é servidor público, ele não depende do Estado brasileiro, ele não depende de ninguém. Ele depende apenas da sua própria força, da sua intelectualidade, do seu caráter e da sua própria verve, da sua potência linguística de expressar, descrever e apelar através da linguagem que ele tanto domina. Talvez seja um dos melhores hoje no Brasil que saiba dominar e manejar a língua portuguesa. E justamente por isso é o que eu tenho dito, que o Olavo de Carvalho tornou-se inevitável no Brasil. O Olavo de Carvalho está parecendo, assim, o verdadeiro... Aliás, está parecendo não, ele é o verdadeiro antifrágil do Brasil. Analogamente ao que foi o Solzhenitsyn no século passado, quando ele foi para o Ocidente e denunciou todos os crimes da União Soviética e foi amado pelo povo, mas ao mesmo tempo tão perseguido, e queriam que Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, que escreveu o Arquipélago Gulag e tantos outros livros, mas o Arquipélago Gulag tornou-se o mais famoso, foi isolado e queriam persegui-lo, calar a sua boca, até que o colocaram à força num avião e o tiraram de lá. A diferença é que com o Olavo não dá para fazer isso. O Exército não pode calar a boca dele, o STF não pode calar a boca dele, a esquerda não pode calar a boca dele, porque ele calou a boca da esquerda e venceu o debate. Ele provou que a esquerda estava errada, aliás, denominou a esquerda com os seus próprios nomes. Se nós podemos hoje chamar alguma coisa de direita, é porque o Olavo de fato mostrou que existia uma esquerda que fazia questão de não mostrar o seu nome. É porque ele deu linguagem para a direita poder trabalhar. E aí aparece um bando de ingrato reclamando porque um homem de 72 anos na Virgínia está tentando se defender com esses múltiplos ataques. Querem que ele se cale e sequer tem o direito de se defender. Escuta aqui, o Olavo não quer emprego no governo. É o que eu disse, ele é um civil. Ele não é o guru do Bolsonaro. O Bolsonaro tem um certo apreço por ele, segue algumas ideias dele, mas o Olavo não tutela o Bolsonaro. Quem tem tutelado o Bolsonaro, julgo eu, tem sido muito mais os militares. Agora, o Olavo tem poder sim de influência intelectual. As pessoas o seguem porque querem. A mídia fala dele 24 horas por dia porque quer. Porque ele se tornou inevitável. Não dá para não falar dele. O Olavo, que tinha sido silenciado por tanto tempo, do qual não se falava, agora tornou-se inevitável e ocupa o principal lugar no debate público. É verdade. E o sonho deles é fazer aquilo que ele mesmo descreveu num artigo de 2010, que ele escreveu em 20 de setembro de 2010, chamado Maquiadores do Crime, no qual ele diz que o sonho do inimigo é tirar a vontade do seu oponente de lutar. É você enfraquecer e apagar o seu espírito de resistência, defesa e ataque. E ele mesmo diz como funciona essa técnica. Ele diz que é o seguinte: trata-se de atacar a honra do infeliz, aqui no caso é o próprio Olavo, desde tantos lados, por tantos meios de comunicação diversos e com tamanha variedade de alegações contraditórias, com frequência propositadamente absurdas e farsescas, de tal modo que ele, sentindo a inviabilidade de um debate limpo, acabe preferindo recolher-se ao silêncio, e nesse modo ele se torna politicamente defunto e o mal venceu mais uma batalha. É exatamente isso que estão tentando fazer com ele. Você viu a perfeição da descrição que ele fez em 2010 das pessoas, e agora ele está sendo vítima desta mesma estratégia de enfraquecimento do espírito, seguindo aquela orientação que o Lenin dizia, que se você tira a vontade do inimigo de lutar, você já venceu a guerra. Ele não vai se enfraquecer, porque o próprio ofício do Olavo de Carvalho é este, é falar e resistir. O próprio nome dele, como ele várias vezes já explicou, veio do norueguês
que significa, né, o sobrevivente, ou aquele que sobrou. Então é ele mesmo, ele que sobrou sozinho, com um monte de abutres tentando detonar a sua vida, e ele resiste sozinho. E poucas pessoas têm saído em sua defesa. Graças a Deus, o presidente sim, vamos dizer, o chancelou, né, na sua liberdade de expressão, diz que o Olavo fala o que quer. E é verdade. E foi falando o que quer, e foi expressando as suas impressões autênticas do que ele vê, expressando aquilo que ele vê na realidade, expressando aquilo que ele sente que deve ser feito, da maneira como ele compreende, em diversos níveis de discurso. Um discurso que ele tem, uma linguagem, é o tipo que ele tem no curso online de filosofia, outro em seus artigos, outro no Throughout Speak, outro no Facebook, outro em palestras, porque ele sabe que a linguagem deve ser adequada ao público e conforme a necessidade de expressão e urgência do momento. Ele não é um idiota. Se ele fosse, aliás, um idiota, ele não teria feito o estrago que fez. Se ele fosse um idiota, as pessoas não prestariam atenção. A mídia está louca para ouvir sempre o próximo pronunciamento do Olavo de Carvalho, para usá-lo politicamente, para tentar destruir o governo, para diversos fins. Mas ele tornou-se inevitável. Inevitável na vida de tantas pessoas. Ignore-o se você quiser. Se te ofenderem os palavrões dele, ignore-o. Agora, um homem que está sendo acusado de crimes, fruto de uma trama, né, de senadores, etc., para acabar com a sua vida, inclusive estão dizendo aí que o Santos Cruz vai usar a Advocacia Geral da União para processar o Olavo, não sei se é verdade isso. Você acha que usar um palavrão contra um negócio desse é o quê? Isso é errado? É o que ele cita no artigo Maquiagem do Crime. Escuta aqui, alguém entra na sua casa ou tenta roubar o seu carro e você xinga esse cara de filho da puta, você acha que você está errado? Quando o pessoal xinga o Lula na rua ou mandou a Dilma tomar no cu no estádio, todo mundo estava errado? Você acha que ele não tem o direito de se defender? Deixem ele agir. Ele é um civil livre, um escritor independente. É isto que incomoda as pessoas, porque o Olavo não pode ser demitido. E se Deus quiser, não será demitido deste plano de existência tão cedo e continuará sendo lido, será admirado e até perseguido até os seus últimos dias de vida. Viva Olavo de Carvalho. Obrigado, professor, por tudo. Isso é verdade. Nós precisamos do senhor, precisamos da sua lucidez, da sua ousadia, da sua verve, da sua independência. Os incomodados que virem o olhar e sigam as suas vidas, façam o que vocês quiserem. Você vai ignorá-lo? Ignore. Você quer ouvi-lo? Ouça, mas não reclame depois. Se a sua alma pura e santinha se sentir incomodada por alguns palavrões e palavras fortes, né? Agora, quando nós tínhamos um presidente burro na presidência, ninguém se incomodava com as merdas que ele dizia. Quando nós tínhamos a Marilena Chauí, uma das ideólogas do PT, xingando a classe média, falando merda, ninguém achava ruim. Ninguém achava ruim, porque para a esquerda, para certas tipinhos aí da direita, para o pessoal da mídia, para o pessoal de certos núcleos da cúpula dos militares, né, importa muito mais quem você é do que você diz. Então, se você é como, sei lá, um Santos Cruz da vida e pede a regulação da mídia, ninguém vai te corrigir porque você é da nossa corporação. Enquanto esta alegação é contrária a todos os planos do governo, aquilo que o próprio Bolsonaro já sofreu, aquilo que nós somos a favor, ao plano que o Bolsonaro pensou para o Brasil, né, a proposta para o Brasil, alargar a liberdade de expressão, e o seu general lá, ministro da Secretaria de Governo, diz que quer disciplinar a mídia. Tenha certa paciência, não dá para tolerar uma coisa dessa. Ele está livre, admita isso. E admita, porque dói, porque você não pode ter essa independência. Eu, graças ao bom Deus, tenho conquistado essa independência e tenho gozado desse prazer. Imagine se eu fosse um padre, ou um religioso, ou fosse funcionário de paróquia, ou fosse sei lá o quê, e dependesse de fato dos bispos do Brasil, ou de padres, bispos comunistas, e quisessem tutelar a minha vida. Eu não poderia fazer o trabalho que eu estou fazendo, ajudando tantas pessoas a saírem da ignorância, saírem da burrice dentro da Igreja Católica e perceber que é um movimento infiltrado para destruí-la e reformá-la desde dentro. Se eu não tivesse conquistado a minha autonomia financeira, a minha autonomia intelectual, etc., eu não teria chegado onde eu cheguei. E irei mais longe, porque não abdicarei da minha autonomia para agradar espíritos fracos, espíritos de geleia, de farinha láctea, que não servem para nada, senão para fazer fofoquinha, reclamar e encher o saco. Curta o vídeo, comente aqui embaixo e espalhe se você gostou. Se não gostou, o problema é seu.